Olá, boa tarde. Uma pessoa é assassinada a cada 9 minutos no Brasil. Isso significa que enquanto este programa estiver no ar, 3 pessoas perderão a vida. O que há por trás desses números e como combater essa violência? O Anuário de Segurança Pública mostra que 160 pessoas foram mortas por dia no ano passado. São mais de 58 mil vidas tiradas de forma violenta em 2015, número 1,2% menor do que o registrado em 2014. Vivemos uma guerra. Entre os anos de 2011 e 2015, quase 279 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, mais do que o conflito na Síria, que no mesmo período provocou a morte de 256 mil pessoas. Na prática, a maior parte das pessoas que morrem são os matáveis, são aquelas pessoas que são vidas que importam menos. Então, a maior parte das vítimas são jovens negros que residem nas periferias dos grandes centros urbanos. Policiais brasileiros mataram 9 pessoas por dia em 2015. 3.345 assassinatos em todo o ano, um aumento de 6,3% em relação a 2014. Os policiais também são vítimas. 393 agentes que estavam em serviço ou de folga foram assassinados, 16 a menos do que em 2014. O Estado brasileiro sempre respondeu com violência às demandas do cidadão, porque ele teve uma polícia que sempre atendeu os interesses do Estado e nunca uma polícia que foi pensada para garantir cidadania. E para falar sobre a violência no Brasil, recebemos a pesquisadora Roberta Astolfi, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui com a gente. Obrigada. Obrigado a vocês. Vamos começar então com esses números que nós abrimos aí o programa. Alarmante, a cada 9 minutos uma pessoa foi assassinada no Brasil no ano passado. São números aí, como colocou a reportagem, de uma guerra, Roberta. Sim, são números de uma guerra, de um país que não está em guerra e que mantém números muito altos ano após ano. E que eles vieram num crescendo aí já há bastante tempo. Nem tudo são más notícias. Nós temos talvez uma estabilidade agora, a gente vê uma pequena diminuição no número de mortos de 2014 para 2015, ou a gente está vendo uma estabilidade, uma pequena flutuação, ou talvez a gente esteja vendo mesmo uma pequena redução. Uma parte disso a gente pode refletir que existe solução, né? Elas são difíceis, elas não são simples e não tem receita de bolo. Mas a gente viu, comparando esses dados, que vários estados tiveram redução entre 2014 e 2015 nas taxas. E a maior parte, entre 8 estados hoje que têm programas de redução de homicídios, houve redução nesses estados. Apenas Pernambuco e mais um estado não tiveram essa redução. E no caso do estado de Pernambuco, eles já vinham há muito tempo com uma redução consistente e aparentemente o programa não foi tão bem monitorado nesses últimos anos, talvez tenha tido aí um problema, mas sim a gente pode correlacionar. Eu acho que podemos então começar por aí, então, por um aspecto positivo, né, que os números aí do anuário trazem também. Você falou aí de alguns estados que tiveram redução. Nós temos aqui Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo e Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, que tiveram aí essa queda na taxa de homicídios. Então, como a Roberta disse, a solução, que é uma boa notícia. O que nós podemos destacar aqui? É que se deve esse resultado desses estados que tiveram essa queda, Bruno? Eu acho que São Paulo é o caso mais conhecido e mais contundente. Agora o Nordeste começou a crescer, ao mesmo tempo alguns estados já conseguiram enfrentar. Tem algumas discussões que são feitas na literatura internacional e que são políticas públicas que vêm sendo replicadas. No que diz respeito aos governos e aos trabalhos da polícia militar e polícia civil desses lugares, o pessoal chama de dissuasão focada. Essas cenas com muitos homicídios são cenas que muitas vezes são praticadas por grandes predadores, matadores que matam mais gente do que... Não é que todo mundo está se matando, tem grandes matadores. Retirar esses grandes matadores de circulação com investigação, inquérito bem feito e um trabalho policial é um ponto importante. Retirada de armas, outro ponto importante, porque as pessoas deixam de sair armadas nas ruas. Trabalho de prevenção, fundamental para manter isso no longo prazo. Existe uma série de
lugares bem-sucedidos que conseguiram, principalmente, inclusive na América Latina, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, que existem certas medidas preventivas e de Estado a serem tomadas, que o homicídio é possível ser reduzido em curto prazo. Isso é interessante. São Paulo reduziu 80% em 16 anos, Nova York também, Medellín também, Bogotá. Então, são grandes quedas que salvam muitas vidas, que são possíveis fazer com política pública. Por falar até dessa questão aí de Nova York, o Milson Nunes faz essa pergunta justamente aí, esse programa de tolerância zero, né, que teve muito sucesso lá em Nova York. Existe dificuldade de implementá-lo aqui? Seria um bom exemplo, ele pergunta? Uma coisa que é interessante que as pessoas não sabem quando ouvem tolerância zero, existem várias formas de pensar tolerância zero. Pode-se pensar uma forma de policiamento muito forte, muito ostensiva, e pode-se pensar numa polícia violenta também. Não é o caso de Nova York. Você sabe que o controle policial das ouvidorias de polícia, um policial em Nova York, se ele tirar a arma do coldre, ele vai ter que responder e explicar por que ele fez isso. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Sim, é muito interessante, mas é preciso conhecer essas iniciativas. Muitas vezes, a expressão tolerância zero leva as pessoas a pensarem em ações violentas por parte da polícia. E não é bem assim, muito mais uma questão de investigação e de um policiamento ostensivo forte. E Nova York fez uma grande depuração nos policiais corruptos que existiam, violentos. Isso foi retirado também das ruas, foi feita uma limpeza na polícia de oficiais e praças que tinham algum problema na ficha, na carreira, né? Além do que eles deram a entender de que não se tolerava, acima de tudo, a violência. Então, o tráfico de drogas, por exemplo, que era feito por BIP, era tolerado, ao passo que o tráfico de drogas que era feito no território era intolerado, porque era esse tráfico que gerava violência. Então, teve uma sinalização de que os crimes violentos eram um problema que a cidade não iria tolerar. Então, esse tipo de sinalização, de comunicação das forças de segurança, o que a gente não quer, é importante também para... E aí vira o marketing tolerância zero, mas foi muito além da tolerância zero. Tem um outro ponto aqui que a pesquisa do Fórum traz, eu gostaria que vocês comentassem, que a cada dia ao menos 9 pessoas foram mortas por policiais. É preciso, de certa forma, então, rever também a atuação dos policiais? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que sim, né? A gente tem investimentos, a gente sempre pensa na solução de uma polícia melhor, mais eficiente, mais armas, mais dinheiro, mais efetivo. Mas esse efetivo e essas armas para fazer o quê? Para matar mais? Não seria mais interessante investir em investigação eficiente? Né? De fato, a letalidade policial brasileira é muito alta. O estado de São Paulo, por exemplo, que tem a menor taxa de homicídios no país, tem uma taxa de mortos por policiais em confronto que é acima da média nacional. O Herbert Passos, tem bastante gente aqui já participando da nossa conversa sobre essa questão da violência policial. Ele pergunta quem é que sofre com a violência policial, quem é que está morrendo com a violência policial? Bom, isso é inegável, são os pobres, moradores de periferias, negros acima da média, 70%, mais 70%. Ele pergunta, são os que seguem a lei ou os que vivem do crime? Eu acho que muitos, óbvio que se você está numa carreira criminal, os fatores de risco de você ser abordado pela polícia e sofrer algum problema é maior. Só que as injustiças produzidas pela violência policial são enormes. Uma senhora que eu conheço, que eu acompanhei, a filha dela grávida de 9 meses e o genro foram mortos por suspeitos de serem policial, mas o caso nunca foi esclarecido. Então são casos, injustiças que a violência acaba produzindo, essas corporações, esse sistema deveria produzir justiça e acaba produzindo infinitas injustiças, causando revolta, raiva, vontade de, inclusive, integrar o crime justamente pelas injustiças que são produzidas pelas corporações. As corporações passam a ser vistas como vilãs. E o próprio policial sofre também nessa guerra, porque se você tem o policial apetitoso, como eles falam, que vai para cima, o policial que não está afim disso fica vulnerável também e acaba sofrendo. Essa ideia da guerra é uma ideia equivocada, que só produz mais violência. E há 40 anos existe. Desconstruir essa ideia de que eles são soldados em guerra,
ao contrário do que eles pensam, eles são oficiais ou policiais para trabalharem, como a Samira mesmo falou, com cidadania, fortalecimento de cidadania, inclusive mediação de conflitos, etc. Desconstruir a ideia da guerra é o mais importante, porque os próprios policiais também acabam sofrendo com isso. Desconstruir quer dizer, é um pensamento, então, é mais difícil, então, lidar com isso, Roberta? É um paradigma, porque intuitivamente a gente acredita na violência se combatendo com violência, especialmente na questão das armas. Ela tem um sentido, sim, eu tenho que ter direito a ter arma para poder me proteger. E todos esses paradigmas do enfrentamento, embora eles tenham sua lógica, eles façam sentido para o cidadão, quando você começa a olhar o que acontece na realidade, as consequências e as correlações, você vê que elas são muito mais prejudiciais do que benéficos. Por exemplo, a questão das armas. A arma que o cidadão tem na sua casa, que ele acredita que ele vai se proteger, ela muito frequentemente é roubada, né? E vai entrar no crime e vai alimentar, por exemplo, o roubo. Um argumento da polícia, muitas vezes, para usar de violência, é que o crime está cada vez mais armado, com armas, fuzis, armas cada vez mais potentes, quando a gente sabe que, na verdade, a arma do crime é o revólver 38, que é o que o cidadão tem em casa. 5.000 armas foram roubadas das empresas de segurança privada em 10 meses entre 2015 e 2016. Essas armas foram para o crime, né? Então, imagina a arma que você tem em casa, mesmo, claro, as pessoas têm direito, né? Mas é preciso refletir o quanto essa ideia do embate violento ela é eficiente para produzir segurança pública. Antes de passar para o Bruno, eu vou só colocar o comentário aqui da Tereza Maria. Ela diz que ela respeita muito a polícia e diz que fica muito irritada com a criminalização da PM. Bruno. Eu acho que concordo com ela. Eu acho que a gente não está criminalizando a PM. Talvez se eu passei essa ideia, eu passei uma ideia errada, não é essa a nossa ideia. A gente até estava conversando agora, a Roberta falou, quando a gente critica um médico, a gente não está criticando a medicina e quando ficar doente a gente vai ser tratado por um médico. Não é porque a gente critica, a gente faz essas críticas para melhorar a corporação, para que a corporação, inclusive os próprios trabalhadores da corporação, melhore. Esse é o nosso objetivo. Não existe uma sociedade sem polícia. Mas como é que é uma polícia no Estado democrático? Qual é o papel de uma polícia no Estado democrático? Existem bodes expiatórios internos que são criados e criam uma sensação de pânico e de uma defesa do extermínio. Qual é o papel, Bruno? O papel da polícia é garantir direitos, é mediar conflitos, é evitar que crimes sejam cometidos pela prevenção, mas a polícia não é solução para tudo. Sim. A polícia é só um instrumento do Estado para lidar com os conflitos. Você tem uma série de outros instrumentos que precisam ser usados. E muitas vezes nos dias de hoje, por essa demanda de ordem e essa demanda e esse medo, essa vulnerabilidade das pessoas, a polícia vira a solução para tudo e não só a polícia, a violência e a força parece ser a solução para esse medo de desordem que as pessoas têm. E é uma ideia equivocada e o monstro acaba sendo alimentado e nos devora depois. Então, assim, a gente não é para que a gente está criminalizando, a gente está tentando pensar as consequências que isso pode ter contra a gente mesmo. E em relação aos policiais também, eles são extremamente vitimizados. A qualidade de vida de um policial no Brasil, de um praça, de um investigador, de alguém que está na ponta, ele tem muita vulnerabilidade, a sensação de insegurança, de mudar trajeto, de não usar farda, de não se expor, de sequer em certos ambientes dizer que ele é policial. Né? Exatamente. Porque é preciso olhar para o outro lado dessa história, que é justamente esse, né? Os policiais também são mortos, o número é grande também. E em 2015 foram mortos 393 policiais. Agora, há quem defenda que a impunidade é a grande responsável, no sentido de que há uma audácia maior por parte dos criminosos, que isso levaria os policiais a precisarem agir mais. Qual impunidade a gente está falando? Existe uma impunidade? Existe. Quando você pensa que a maior parte dos homicídios não são sequer elucidados, né? O poder de investigação da polícia ele é baixo, primeiro porque o crime de homicídio ele realmente é difícil de investigar, né? Uma pessoa que comete um crime tão grave, com uma pena tão grave, não vai deixar tantas pistas. Mas, para além disso, você tem as cadeias lotadas, principalmente em relação à política de drogas, né? Então, a gente continua produzindo
violência com algumas medidas que nem sempre são as melhores. O Brasil é o país da impunidade e o quarto país que mais aprisiona no mundo. Então, que impunidade é essa? Isso é interessante, é um paradoxo interessante. Apesar da gente ter a sensação de sermos o país da impunidade, é o quarto país que mais aprisiona. Então, como é que o sistema de justiça e de segurança está funcionando? Quem a gente está prendendo? Será que a gente não está prendendo mal? Será que a gente não está prendendo gente que não deveria ser presa? E será que gente que deveria ser presa não está sendo presa? Qual é a prioridade no nosso sistema de justiça? Me parece que a violência é o problema maior. A gente não quer violência. Eu acho que a covardia de pessoas que roubam uma senhora ou que praticam violência contra um terceiro, esse tipo de covardia é uma coisa intolerável. Então, isso tudo bem, o sistema de justiça tem que ser eficiente, mas também se prende por furtos banais de comida, de mulher que está passando fome. Tráfico de drogas, até que ponto você lotar as prisões com traficantes primários, pessoas que vendem droga primário, faz sentido ou não? Porque sempre um lucro de 8.000%, sempre vai ter alguém disposto a entrar. Então, a questão não é como diminuir esse lucro e como diminuir o incentivo para as pessoas comercializarem. Então, tem questões mais inteligentes. Não é que a gente está defendendo o criminoso e sendo contra a polícia. A gente está pensando em soluções que sejam mais viáveis, porque a gente já viu que tudo isso não está dando certo. O mesmo remédio vem sendo dado e a sensação de vulnerabilidade, de medo só aumenta. Então, o que está dando errado? Essa é a nossa pergunta e esse é o nosso papel quando a gente faz essas críticas. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é a lei dos desmanches, por exemplo. É uma lei extremamente inteligente que foi feita para combater furto e roubo de carros. Você tem uma fiscalização muito grande, uma grande parte do lucro do roubo de carro não é mais o carro que vai para o Paraguai, como era antigamente, agora é o desmanche e a venda de autopeças. Você tem uma fiscalização muito maior, que depende da polícia para ser feita, é claro. A gente precisa da polícia, a gente quer que a polícia que ela esteja agindo. Só que nessa fiscalização você faz sem praticamente nenhuma violência, né? Com a força policial ali, ninguém se machuca e você tem, de fato, uma redução. O Estado de São Paulo tem reduzido consistentemente os números de roubo e furto de carro. Agora, quem que acaba pagando por esses excessos? É o próprio policial, os seus familiares ou as instituições respondem por isso, Bruno? Eu acho que o policial... Tem o Coronel Giraldi, ele fez um método que a polícia começou a seguir, enfim, eu não sei até que ponto isso continua forte, mas é um método de tiro defensivo para a polícia não se achar herói e sair caçando bandidos, porque isso é inclusive criticado na polícia. Quando o policial sai atrás atirando, fazendo tiroteio na rua, isso é muito criticado estrategicamente. Mas ele fala assim, olha, policial, a sociedade quer que você vá atrás do bandido. Você vai ser visto como herói, você vai receber aplauso. Isso você vai ficar... admirado com isso, vai querer preencher essas expectativas. Só que quando você cometer o excesso, quando você matar, quem vai estar no banco dos réus é você e todo mundo que bateu palma vai virar a cara para você. E a sua família vai ficar abandonada. E você vai perceber o erro que você praticou e aí já vai ser tarde para eu falar. Então, não deixe se levar pelos aplausos, que as pessoas querem sangue. Só que quem vai cometer o erro é você e você vai pagar sozinho vai pagar por isso. No banco dos réus. A família vai ficar abandonada, a polícia não vai dar nenhum respaldo e a partir do momento que ele é pego em flagrante com vídeos, porque assim, tem muitos casos de homicídio, são mais de 800 praticados em resistências seguidas de morte. Mas quando tem uma imagem do policial matando, normalmente o processo segue. Boa parte fica meio, deixa de lado, vão engavetado, mas quando tem imagem ele paga. E aí a polícia vai para cima e ele fica abandonado, a família fica abandonada e é um esculacho enorme. Então, o Coronel Giraldi fala isso, quando ele tenta alertar os policiais a não partirem para o extermínio, não partirem para o excesso, não partirem para o crime, porque ele vai pagar. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a violência no Brasil. Com a gente, Roberta Astolfi, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. 3 entre cada 4 brasileiros temem ser assassinados.
Pesquisa sobre segurança feita pelo Datafolha revela também o medo que os jovens têm da polícia. Os moradores da Brasilândia, zona norte de São Paulo, estão assustados. Rovilson foi vítima de um arrastão no ponto de ônibus. Ele se sente numa zona de guerra. Naquela mesma situação de palestinos, de pessoal do Oriente Médio. A diferença é que em vez de cair uma bomba e derrubar o prédio, pode vir um louco qualquer aí e dar um tiro na minha cara. Priscila também tem medo de morrer num assalto. Tá dando medo de perder a vida, por causa de um celular, um relógio, qualquer outra coisa. O medo de ser assassinado é um sentimento que atinge 76% da população. Os dados são de uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 85% temem ser agredidos por bandidos e 59% pela polícia militar. Sensação que se justifica. No ano passado, mais de 58 mil pessoas foram mortas de maneira violenta, incluindo criminosos e policiais. A preocupação da população com a violência mobilizou os chefes dos 3 poderes no Brasil. O presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, se uniram para lançar um Plano Nacional de Segurança Pública. Os 2 objetivos principais são a redução do número de homicídios e da violência contra a mulher. O plano ainda não foi detalhado e está sendo negociado com secretários de segurança dos estados. Por enquanto, o ministro da Justiça informou que vai reforçar o policiamento das fronteiras, investir no sistema penitenciário e convocar 7 mil policiais da Força Nacional de Segurança que estão na reserva para reforçar o policiamento nas capitais. Por enquanto, é uma declaração de princípio que vai na ideia da integração dos chefes de poder e órgãos de Estado, essa é positiva, e nos demais de ações que precisam ser detalhadas para que a gente possa avaliar se elas serão efetivas ou se, na verdade, serão mais do mesmo. Nós vamos comentar essa questão do plano, mas antes, esses números aí que mostram, Roberta, que a nossa população vive com medo. Sim, as pessoas têm medo. A gente sabe que os crimes eles têm território, né? Varia o tipo de crime, o perfil da criminalidade em cada local. Crimes patrimoniais, em geral, a gente pensava que estavam nos lugares mais ricos, a gente está vendo que não necessariamente. A gente já viu os testemunhos das pessoas na periferia sofrendo roubo, né? O roubo à mão armada, que é extremamente violento você ter uma arma apontada para você. E aí é importante a gente voltar na questão das armas, né? Embora ninguém queira ser furtado, ser privado de um bem, o mais importante é garantir que as pessoas não sejam vítimas de um latrocínio, por exemplo. E aí a questão da circulação de armas, voltamos a pensar. O ministro falou aí foi falado sobre a questão das fronteiras. Sim, é importante controlar a entrada de armas no país, isso a gente sabe que é. Mas eu volto a falar, a maior parte dos roubos cometidos são cometidos com revólver 38, produzidos no Brasil, muitos deles roubados das pessoas que têm arma legal em casa, né? Então, claro, uma das questões eficientes da política de segurança pública de São Paulo dos últimos 15 anos foi justamente fazer valer o Estatuto do Desarmamento, porque não adianta estar só na lei. Existe uma fiscalização e uma apreensão muito grande de armas, tirar armas de circulação, armas legais, evidentemente, que estão em circulação de forma irregular. Bruno. Essa questão da retirada de arma, o pessoal fala, mas você só vai retirar a arma do cidadão de bem que quer se proteger. Mas em São Paulo, quando tinha muito assassinato, o que acontecia? Eu cheguei a entrevistar alguns homicidas e eles falavam, eu nunca vou com a camisa para dentro da calça, na rua, porque eles têm que pelo menos achar que eu estou com a arma embaixo. Porque se ele encontra alguém, algum desafeto, saía o tiroteio e um deles morria. Então, quando as pessoas foram proibidas de sair com um revólver na rua, isso já evitava que aquele olhar torto de alguém que pudesse estar armado e que provocava a ação violenta da outra pessoa que matava antes de morrer, já baixasse o clima e as pessoas parassem de se matar nesse olhar cruzado de supostos e prováveis homicidas. Então você diminui esse homicídio banal e de 5 segundos que não dá tempo para pensar, que acaba dando uma assentada no ambiente. Então você retirar a arma de circulação, você
faz com que as pessoas não saiam de casa armados. Isso, dando um tempo para pensar, isso já é suficiente para reduzir muitas mortes. Pois o Gabriel, via Twitter, ele está continuando justamente nessa conversa, né? Falando proibir o armamento é a solução. Ele fala assim de como então coibir, porque o crime tem acesso a elas, ele coloca aqui. Justamente o que a gente está falando, a polícia de São Paulo é um dos exemplos que faz grandes apreensões de armas. E quem está circulando com arma por aí não é o cidadão que está se protegendo, é o criminoso. Né? E realmente isso teve efeito, o número de homicídios diminuiu bastante. Agora, o que esperar desse plano de segurança que deve ser lançado pelo governo? Eu acho que quem pode ser contra a redução de homicídios? Eu acho que é uma bandeira política que toda a sociedade vai levantar e vai aderir. Agora, falta justamente alguém assumir essa vontade política de falar: o Brasil tem que deixar de ser o país onde mais se mata no mundo. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Isso é vergonhoso, é uma vergonha. A gente não tem motivo para se matar. Não existe nem isso. As pessoas se matam por nada. Não se mata por questões políticas, religiosas, étnicas, raciais, que transcendam o indivíduo. Elas matam por questões vulgares, idiotas. Então, quem que pode ser contra isso? E você assumir politicamente esse desafio, uma meta de reduzir 50% dos homicídios em tantos anos, é um desafio que toda a sociedade tem que... Então, assim, o primeiro passo é assumir essa bandeira politicamente. É uma bandeira que ninguém tem como ser contra. Não é reforma da Previdência, não é, né, que tem toda uma discussão, sempre prós e contras e tal. Não. Diminuir a morte e deixar de ser o país que mais se mata no mundo é urgente. É urgente. Então, eu acho que o primeiro passo... Eu sou cético, porque hoje a gente não acredita em político mais, né? Eles dizem que vão fazer, será que vão fazer? Será que eles estão mentindo para a gente? Será que eles são confiáveis? Será que não são? Eu não sei. Enquanto eu não ver isso sair do papel, eu não vou acreditar. Então, assim, caso eles assumam, demorou para fazer. Mas, assim, a gente urgentemente precisa, alguém assumir, a gente não tolera mais ser o país que mais se mata no mundo. Acho que precisa ser... O que é positivo nessa iniciativa, que já tinha essa tentativa na gestão anterior, né, que acabou não evoluindo tanto quanto a gente esperava. O mais importante é que isso não seja... Que as pessoas, que os cidadãos acreditem que isso é importante, que isso entre na agenda do governo e das pessoas. E qual que é o papel do cidadão, então, nesse sentido? O papel do cidadão é cobrar, é se informar, é compreender, principalmente quem está sendo demagogo, né? Quando você só fala em mais arma, mais... claro que os policiais precisam de melhor condições de trabalho, ninguém está negando isso. Mas mais armas e mais efetivo para fazer a mesma coisa sem modificar os paradigmas, por favor, desconfie, né? Porque isso não necessariamente vai funcionar, provavelmente não vai. Né? O papel do cidadão é desconfiar e acompanhar. E, claro, quando havendo resultados positivos, votar, enfim, sim, e apoiar e cobrar. Agradeço muito a participação de vocês hoje aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estão todos os nossos programas anteriores. Obrigada pela companhia, pela sua participação e até a próxima.